Abrir a Bíblia, queridos. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, eu tenho estado aqui na igreja bastante pensativo. E eu já falei isso aqui antes. E eu queria que os irmãos que estão em casa, que estão nos acompanhando, que eles sejam abençoados, que o Senhor te guarde, o Senhor te proteja, os irmãos que estão viajando, que estão ligados agora, que a mão do Senhor esteja com você. Mas eu queria compartilhar algo que Deus tem me incomodado. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, por favor. 1 Pedro 5, 8. Eu vou ler aqui em duas versões. Essa versão que está ali, ela diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Há uma outra versão que eu gosto muito, e ultimamente eu tenho lido muito nela. Ela diz assim: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Há uma pesquisa feita nos Estados Unidos que revelou que quanto mais comprometido a pessoa está com a igreja, menor é o índice de divórcio na família dessa pessoa. Portanto, se a igreja pode proteger um casamento, ela pode proteger também outras áreas da nossa vida. E nós precisamos valorizar a igreja. A Bíblia diz que o diabo vive nos rodeando, buscando a quem possa tragar. Existem situações relacionadas a ataques do leão que nós precisamos considerar nesta manhã. Eu tenho estado bastante pensativo, porque essa pandemia, muitos irmãos não podem vir à igreja, e com toda razão, eles estão cuidando de pessoas, tem pessoas enfermas, tem pessoas que estão precisando de cuidados especiais, mas também existem pessoas que estão se acomodando nessa vibe. Está se acomodando e vai para todos os lugares e para a igreja não. A minha preocupação é que tudo aquilo que a gente vai deixando de lado, ele vai perdendo significado. Ele vai deixando de ser importante para nós. E então, hoje de manhã, eu sei, até um irmão da igreja que nós visitamos essa semana, foi eu, o pastor Roberto, o Cláudio e a Rosângela. Nós visitamos um casal, e por falar nisso, pastor, a irmã esposa do irmão Zé Ricardo, desde aquele dia, está de cama. Ele conversou comigo hoje pela manhã. Ela está com um problema de nervo ciático. E, assim, existem pessoas que estão passando lutas, existem pessoas que estão cuidando de idosos, existem pessoas que precisam ter cuidados especiais. Mas a minha preocupação é que
mesmo os irmãos que estão cuidando e nós que estamos aqui, precisamos tomar alguns cuidados com o leão. Porque em todo tempo Satanás está agindo para desestimular, para causar pânico e para trazer no meio da igreja um esfriamento. Essa é uma hora que muito se precisava buscar mais ao Senhor. O leão, o versículo 8, por favor, ele diz assim: sede sóbrios e vigiai. Esse vigiai aqui é estar em alerta todo o tempo. Meus irmãos, o texto fala que Satanás, em nenhum momento, ele se acomoda. Ele diz, ele fica buscando, andando em derredor, buscando brechas. Ele fica buscando, na palavra que eu queria aqui não é brecha. Ele fica buscando oportunidades para entrar. O que significa que ele busca situações para atacar a sua presa. Assim é a ação de Satanás. Por isso que a primeira atitude de todo caçador, eu estou falando caçador de mato, de caçador, é que ele precisa entender que tem que chegar no mato e fazer uma coisa. Quem sabe o que é? Acender uma fogueira. E ele acende uma fogueira porque enquanto tiver fogo em sua volta, animal não encosta perto dele. O leão não encosta aonde há fogo. O que nós precisamos entender que aonde há fervor, o fogo, aonde há o fogo do Espírito, Satanás, ele não tem como entrar, porque você está em todo tempo orando ao Senhor, buscando o Senhor. Nós precisamos estar queimado por dentro, nós precisamos ter a nossa atitude transformada. Nosso Deus é fogo, a natureza dos seus filhos precisam ser igualmente movidas pelo fogo. Leões fogem do fogo. Muitas vezes, o caçador, ele não calcula o tempo que ele vai ficar ali. Então ele faz uma fogueira e faz tudo direitinho, e coloca pouca madeira na fogueira. À noite, enquanto ele está dormindo, o fogo se apaga. Então os leões e os animais vêm para invadem o acampamento. Meus irmãos, existem muitos crentes que já falaram em línguas. Existem muitos crentes que já tiveram revelação. Existem muitos crentes que já foram tremendamente usados por Deus. Existem crentes que abriam a boca e Deus usava de uma forma tão grande. E o inimigo, ele fica o tempo todo buscando a espreita, quem é que eu vou atacar, só que quando ele vê fogueira, ele não encosta. Cada cristão precisa entender que quando ele está em brasa juntos, o poder de Deus vem sobre a vida dele. Quando você sente que o fogo está diminuindo, nós precisamos correr para a comunhão, nós precisamos correr para estar junto, nós precisamos correr para orar mais. Por isso que no dia 1º, nós vamos voltar a ter os 40 dias de jejum e oração, porque nós estamos entendendo que nós estamos necessitando de orar mais. Em nossa volta há muitos problemas, em nossa volta há muitos ataques, em nossa volta há muita coisa. Se nós não tivermos o fogo do Espírito, nós não vamos resistir, nós vamos sucumbir aos ataques, nós vamos sucumbir. O inimigo, ele está esperando a
apenas uma oportunidade para atacar. Você pode ficar o tempo todo em alerta. Uma oportunidade que você dá, ele entra e faz o ataque dele. Meu querido, a segunda coisa que o inimigo faz, o leão não ataca manada. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Como a maioria dos predadores, a estratégia número 1 deles e do leão para atacar é isolar do grupo da manada aquele que ele olha. O leão, ele tem uma estratégia. Ele vem e fica de longe observando. Eu não sei quantos de vocês já observaram esses canais que passam isso. Ele vem e fica observando o comportamento do grupo. E ele percebe que há doente, ele percebe que há pessoas, que há animais que estão feridos, e ele percebe que há animais que estão fora da manada. Então, o que ele faz? A primeira coisa, ele dá um barulho da chegada e observa. A manada vai numa direção e ele observa o doente e o isolado. E ele vai atacar o doente e o isolado. Meus irmãos, na hora que nós estamos passando provações, nós precisamos de estar juntos. Eu sei que tem pessoas agora passando lutas tão grandes. E esse é o momento da igreja estar juntos. Porque senão nós vamos ser atacados. Se você observar, o leão ataca animais de todos os portes. Para ele não importa o tamanho. Pode ser um elefante, pode ser uma girafa, pode ser o que for. Se ele isolar, ou se ela tiver ferida, ele vai atrás. Isso tá acontecendo muitas vezes em nosso meio. Quantas pessoas que estão descontentes, e qualquer pessoa pode ficar descontente. Não vem aqui falar, pastor, o senhor acha que aqui na igreja todo mundo está plenamente satisfeito? Não. Aqui é lugar de gente. Então tem coisas que a gente pode melhorar. Tem coisas que a gente deveria fazer e não está fazendo. E que nós precisamos melhorar. Eu tenho consciência disso. Mas aí, Satanás vai exatamente nesse que está ferido. Ele vai exatamente nesse que está isolado. E a primeira estratégia dele é dizer, está tudo errado. Lá, na selva, ele chega abocanhando. Aqui, ele chega dizendo, está tudo errado, tem problemas. E como nós somos humanos, ninguém pensa que é um probleminha. Todo mundo pensa logo que é um problema sério. E aí começam os ataques. Queridos, é nessa hora que a igreja precisa entender que nós não podemos participar do estouro de boiada. É nessa hora que nós precisamos estar juntos. Uma igreja que ora juntos é uma igreja que vence. Uma igreja que busca Deus juntos é uma igreja que vence. Uma igreja que na hora dos problemas, ela diz um para o outro, irmão, ora por mim. O Zé Ricardo hoje me chamou e disse, pastor, ora pela gente. Na mesma hora eu estava orando por ele. Hoje nós vamos orar por ele. E tantos outros nós fazemos parte de uma família e nós precisamos orar uns pelos outros, e a igreja é um dando cobertura ao outro. Se você fica isolado, é muito fácil para você ser atacado. Se você fica isolado, você fica doente, porque falta-lhe o alimento. Querido, todos nós precisamos de nos alimentar para ser fortalecido. Ninguém aqui consegue ficar muitos dias sem comer, porque vai lhes faltar força. A mesma coisa é o crente.
O alimento dele é a palavra. Por que que você pensa que a igreja está lutando, gravando a escola bíblica para mandar para casa, gravando a escola das crianças para mandar para casa? Porque a gente quer que as crianças tenham um alimento. Chega de ver desenho, chega de ver essas coisas, a gente está preocupado com o que passa na cabeça dessas crianças. Então, nossa igreja está mandando para eles um alimento. Nós estamos mandando para sua casa a escola bíblica. Nós estamos mandando para sua casa alimento toda semana, todo dia, porque o nosso desejo é que caminhemos juntos no livro de Eclesiastes, Eclesiastes diz assim: ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Ai do que estiver só. Meus irmãos, é tão importante que a gente tenha um amigo para orar com a gente, que a gente tenha uma pessoa para buscar a Deus com a gente. Isso só acontece quando a pessoa começa a buscar a Deus, porque o isolamento faz com que a gente deixe de se envolver, o isolamento faz com que a gente deixe de estar presente. Eu quero te falar uma coisa, querido, a melhor coisa do mundo é começar a trabalhar na igreja. E há um erro muito grande. Eu não sei de onde vem esse erro, mas existe um erro aí, que as pessoas dizem: pastor, o senhor não me deu cargo. Irmão, na igreja batista é assim: você exerce um trabalho e a gente reconhece o trabalho exercido lhe dando cargo. A gente não dá cargo para quem não está exercendo um trabalho. Uma vez um irmão me chamou e disse: pastor, eu quero ser missionário na África. Eu falei: que lindo. E você quer ir quando? A semana que vem. A igreja pode resolver isso para mim? Eu falei: não. Ele disse: por quê? Eu falei: porque aqui na igreja você nunca evangelizou ninguém. Você nunca ganhou uma alma para Jesus. Você nunca foi ali, chamou uma pessoa e trouxe para a igreja. Por que que você quer ser missionário na África? Primeiro, a gente é no lugar onde a gente está. Aí a gente reconhece aquilo que a pessoa faz e envia ele para os campos. Isso é o que precisa ser feito. Às vezes a pessoa diz: o pastor nunca me deu oportunidade. Irmão, não precisa pastor dar oportunidade. Quem quer, faz a situação. Tem tantos irmãos aqui da igreja que não tem cargo nenhum, mas estão fazendo um trabalho lindo, estão realizando um trabalho lindo. Então não precisa cargo, é para quem quer destaque. Cargo é para quem quer título, cargo. E eu não tolero esse negócio de cargo. Tanto é que aqui na igreja você olha, não tem uma cadeira no púlpito. E eu só estou sentado ali naquelas ali, por causa desses dias que eu chego cedo e sento ali. Mas nem aquelas ali eu gosto. Sabe por quê? Porque nós somos todos iguais. Nós estamos aqui para exercer um ministério. E a Bíblia diz que cada um de nós não pode exercer ministério isolado. Nós precisamos trabalhar para a igreja é corpo, um é a perna, outro é a orelha, outro é braço, cada um exerce uma função na igreja. Eu estou esperando o pastor me convidar. Não, irmão, não faz isso não, facilita, me ajuda aí, facilita a situação. Esse é o princípio espiritual para todos nós. Um cristão mais facilmente é atacado pelo diabo quando ele se isola. E é muito fácil ver um cristão isolado, quando ele começa a ver os defeitos da igreja e começa a não ver as bênçãos da igreja. Então ele começa a olhar para o irmão e dizer: aquele tem esse defeito, aquele tem esse defeito. Irmãos, se nós formos buscar defeito, a gente vai achar em todo mundo. Mas se você olhar direitinho, tem muito mais virtude do que defeito.
Nós somos humanos, todos nós temos defeitos. O que nós precisamos é ajudar um ao outro, é estender a mão um ao outro. Toda vez que uma ovelha se afasta da comunhão do rebanho, ela fica vulnerável, ela fica desprotegida, ela precisa de oração, ela precisa de cuidado. Praticamente, se você é novo na fé ou está passando por um momento difícil, o diabo quer te isolar para poder te atacar, e ele ataca nas convicções, ele ataca nas doutrinas, ele ataca te mostrando nessa última geração, que é a geração de ouvir um monte de coisa pela internet, e coisa que não tem procedência bíblica nenhuma, e aí ele diz, olha o que o pastor fulano falou. Gente, nós precisamos saber que tipo de comida a gente está comendo, porque senão nós ficamos doentes. Sempre que você encontra um irmão isolado, vamos abraçá-lo e vamos convidar para ele estar em comunhão, dizendo para ele, querido, a comunhão cura feridas, a comunhão nos faz enxergar melhor. Deixa eu ir para o terceiro ponto. Os leões atacam mais na escuridão. Os leões sempre atacam suas presas quando estão famintos, seja de dia ou de noite. Mas à noite eles levam uma vantagem muito grande sobre as suas presas. O leão tem um sistema de visão que lhe permite enxergar à noite melhor do que se tivéssemos usando óculos militares com visão noturna. Portanto, quanto menos luz e mais escuridão no ambiente, mais fácil os leões se aproximam para abater a presa. Meu irmão, o diabo opera melhor onde há trevas. Quanto mais trevas, quanto mais ignorância da palavra, mais o diabo leva vantagem sobre as nossas vidas. Por outro lado, a luz traz revelação. Por outro lado, quanto mais revelação, quanto mais luz tem a verdade de Deus, quanto mais luz nós encontramos como é a maneira de Satanás agir e ficamos alerta. Quando os nossos olhos estão iluminados pela verdade de Deus, o inimigo tem pouca chance para nos acusar, o inimigo tem pouca chance de nos atacar, porque nós nos levantamos e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pela palavra do seu testemunho. A Bíblia tem muito a nos dizer sobre o andar na luz. Veja para mim, João 11, 9 e 10, por favor. João 11, 9 e 10. Olha o que diz esse texto. Jesus respondeu, não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Não há luz. No livro de João, capítulo 8, versículo 12. João 8, 12, por favor. Falou-lhe, pois, Jesus, outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, 1 João capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que está faltando na vida da igreja é comunhão. O que está faltando é nós entendermos o princípio da igreja. Eu estou muito preocupado dos irmãos que estão se isolando. Às vezes eu ligo, não pastor, e há uma situação tão complicada, e a gente percebe na voz um esfriamento, a gente percebe na voz uma situação tão grande que dá vontade de chorar. Esses dias eu dei uma corrida. Eu não tenho esse hábito de correr o dedo no Facebook, mas essa semana eu andei um momento e eu encontrei algumas situações que eu comecei a chorar.
Irmãos, em situações tristes, em situações que entristece o Senhor, com a guarda aberta, o ambiente que o diabo age com mais eficácia é o ambiente das trevas. Mas onde há luz, as trevas não permanecem. Por isso, meus irmãos, temos que pedir a Deus revelação. Deus, me traz a revelação do teu Espírito. Eu não posso andar de mim mesmo. Eu sei que eu tenho que cuidar dessas pessoas. Eu tenho que tomar algumas precauções. Mas Deus, me dá amor pela tua palavra. Me dá amor pelos teus hinos. E mesmo dentro de casa, levantar um altar de adoração. Dentro da tua casa, levantar culto doméstico. Dentro da tua casa, levantar horários para buscar o Senhor. Desliga a televisão e começa a ouvir os hinos, ouvir mensagens. Deixa Deus agir no meio da tua casa. Começa a levantar altar de adoração. A igreja precisa entender que fora da presença de Deus não há cristianismo autêntico. Nós estamos parecendo que estamos vivendo um cristianismo profissional. Eu bati meu ponto, eu fui à igreja, eu fiz o que precisava. Não! A Bíblia diz: vigia, ora, porque o inimigo, ele está rodeando, buscando um minuto para roubar a tua paz, buscando um minuto para roubar a tua comunhão, buscando um minuto para roubar a tua alegria, buscando um minuto para buscar algo que está diante da tua vida. O quinto, leão ataca a presa que está ferida. Quando o leão está escolhendo uma presa, ele vai por eliminação. E eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso aqui. Primeiro ele faz o barulho e ele observa aquelas animais que estão com disposição. E é muito interessante, porque aqueles que estão com disposição, ele sai dando cada pulo e pulando, e é cada pulo violento lá para frente. E ele fica observando, e por eliminação, aquele tem energia, aquele tem disposição, aquele está isso. E quando ele olha, ele vê uma presa paralisada, ele diz: aquela está ferida, aquele é meu alimento. E aí ele vai em cima do isolado e do ferido. Ele está de olho naquele que está machucado, que apresenta algum tipo de debilidade, de ferida. Meu querido, eu quero chamar a sua atenção. O leão sabe que uma presa ferida, ela está vulnerável, porque a dor o impede de avançar junto com a manada. Em alguns momentos ela ficará para trás. Então se esquece do restante da manada e fica preso na ferida. Eu tenho observado que Satanás, ele tem feito muito isso com os cristãos. Ele tem buscado cristãos feridos para isolar e para colocar dentro de casa e para afastar do rebanho. E às vezes você quer a comunhão, mas o ferido, ele disse: deixa curar primeiro as feridas. Quem cura ferida é o tempo? Não. Quem cura ferida é o perdão. Se nós perdoarmos, nós seremos curados. Hoje, tem muita gente que está com a ferida aumentada. E muitos ficam com a vida totalmente estagnada por causa das feridas. Eu me lembro que teve uma época da minha vida que eu tive um problema que doeu muito. E aquilo travou minha vida. Era só eu ouvir algo sobre aquela pessoa, meu coração fechava e eu saía de perto. E um dia Deus disse para mim: se você não liberar perdão, a sua vida vai ficar presa a esta situação. E eu não posso te abençoar, porque a ferida impede do derramar do meu espírito.
Nós estamos vivendo um tempo onde está tão fácil ser ferido. Somos feridos pela rede social, somos feridos dentro de casa, somos feridos no trabalho, somos feridos por uma palavra, um gesto. Existem algumas feridas que doem tanto, principalmente a ingratidão, e a gente diz, eu não vou perdoar, e ficamos presos. E é exatamente nesse ponto que o leão vai atacar. Ele está observando qual é o tipo de ferida que cada um de nós temos. E na hora que nós não vigiarmos, ele vai atacar ali. Ele vai atacar exatamente ali. Pastor, mas essa pessoa me falou isso. Irmão, perdoa. Não vale a pena guardar ferida. Não vale a pena guardar mágoa. Quando a gente guarda mágoa, a gente fica doente. Meu irmão, você tem que resolver isso o mais rápido possível. Mas se nós quisermos ser bíblicos para resolver isso, nós precisamos nos lembrar do texto que diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós não podemos deixar um problema para o dia seguinte. Eu tenho tentado colocar isso em prática na minha vida. Não deixar nada para depois. Sempre que tem algo que fica não resolvido, chamar com amor, com carinho e resolver. O tempo não cura mágoa. Quem cura mágoa é o perdão. E se a ferida não se curar rapidamente, você será uma presa fácil para Satanás. O leão sempre prefere atacar presa que já está ferida. Quantas pessoas hoje estão em casa dizendo: eu não vou à igreja por causa daquela pessoa, eu não vou à igreja por causa daquele irmão, eu não vou à igreja por causa do pastor, eu não vou à igreja. Querido, eu quero te dizer uma coisa: nós temos que estar protegidos. Então você precisa estar envolvido na igreja. Você precisa, eu e você precisamos da proteção do Senhor. Nós precisamos compartilhar a palavra. Nós precisamos viver um evangelho diferente. Nós estamos vivendo de uma forma que você não tem ideia o que é que está acontecendo no mundo espiritual. Ontem eu mandei uma palavra carinhosa para os irmãos do louvor. Fiquei tão abençoado com o silêncio depois da minha palavra. E assim, eu mandei uma palavra para todo mundo sobre alguns aspectos que nós precisamos cuidar. Querido, nós precisamos cuidar do altar como algo em santidade. Nós precisamos cuidar de cada instrumento em santidade. Nós precisamos de cuidar de cada palavra que a gente faz em santidade. Nós precisamos de cuidar de cada hino que a gente canta em santidade. A igreja não pode se isolar. Querido, eu sei que muitos de vocês gostariam de estar aqui, os irmãos que estão em casa. Eu sei disso e temos orado por vocês. Temos orado por cada irmão que está tendo a incumbência de olhar, de cuidar de pessoas idosas, de cuidar, de olhar para não trazer nenhum tipo de problema para a sua casa. Mas a minha preocupação é que dentro de casa tenha o alimento sólido. Eu disse aqui domingo passado, tem uma menininha aqui na igreja que ela sempre me surpreende com umas coisinhas. E ela é uma criancinha pequenininha, ela sempre traz uma florzinha e me entrega. E essa semana passada ela me ligou, eu estava num momento assim tão duro. E ela disse assim: pastor,
Nós estávamos aqui no culto doméstico, agora aqui em casa, eu, meu pai, minha mãe e minhas irmãs. E eu estava orando por você e pela pastora. Mas aquilo eu chorei tanto. Que é isso, pastor? Você está chorando por quê? Porque isso é comunhão. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos abençoar uns aos outros. Nós precisamos perguntar ao irmão, o que você está passando de problema? Deixa eu orar contigo. Eu sei que a gente tem um hábito, nós somos muito de toque, nós somos muito de abraçar, de ter comunhão. Agora a gente não pode fazer isso, mas a gente pode dar uma palavra, a gente pode fazer uma oração, a gente pode enviar uma oração. E eu devolvi, eu orei, mandei para aquela família. Mas aquilo me fez um bem tão grande, mas tão grande. Hoje, eu estava passando mal de madrugada, e eu levantei para tomar um remédio, estava passando muito mal. E eu levantei para tomar um remédio, e quando eu vi a luz do celular acender, e quando eu olhei, era 3h30. Tinha um irmão aqui da igreja dizendo, pastor, eu estou orando pelo senhor agora. Eu estou orando pelo senhor agora. Isso é comunhão. Deus acordou aquele irmão para me dar o suporte que eu estava precisando. Então nós precisamos olhar um para o outro como dependência. Nenhum de nós somos melhores. Nenhum de nós sabemos vencer o leão sozinho. Nenhum de nós, se a gente for no leão, a gente perde, o leão papa a gente. Mas se nós formos em manada, o leão foge. Se nós juntarmos a nossa força, o leão perde. A Bíblia diz, Satanás está ao derredor, rugindo como leão. Ei, querido, eu quero encerrar nesta manhã, dizendo para você que está aqui na igreja, ou você que está em casa assistindo, nós amamos vocês. O nosso desejo era ter toda a igreja, mas nós sabemos que esse não é o tempo de ter toda a igreja. E é por isso que nós estamos transmitindo o culto, para que você seja abençoado. Esse culto é transmitido para você que está em casa. Esse culto é transmitido para você que não pode vir, porque a gente está pensando em você. Mas eu quero te pedir uma coisa. Levante um altar de adoração. Ore pelos pastores. Ore pelo ministério de louvor. Ore pelos músicos da igreja. Ore por todos os irmãos. Ore pela comunhão dos irmãos. Ore para que Deus possa nos levantar com uma visão de águia, com uma visão lá na frente. Nós estamos, para você ter uma ideia, nós estamos com o departamento de crianças, o departamento da escola bíblica, preparando os materiais, e agora eu pedi aos jovens, vai ser filmado um culto, dia 2º domingo de junho, ou 2º sábado de junho, vai ser filmado o culto, e nós vamos mandar para todo mundo. Porque as pessoas precisam conhecer o que está sendo feito aqui no grupo de jovens. Nós precisamos, irmãos, levantar. A cidade de Ipatinga precisa de uma igreja, que seja igreja de oração. O que faz mudar essa cidade, irmãos, quantos empregos estão sendo perdidos agora? Quantas famílias que essa semana perderam seu trabalho, estão sem perspectiva nenhuma. A igreja agora precisa orar um pelo outro. A igreja agora precisa orar, cobrindo um ao outro, dizendo, Deus, faz com que isso tudo passe. Nós queremos, Senhor, mudança. Nós precisamos que essa pandemia acabe, para que a nossa vida possa voltar a
à normalidade. Se bem que muita gente está dizendo, nunca mais será como antes. Mas volta mais ou menos. O que eu tenho dado muita risada é na hora de cumprimentar. Os irmãos vêm assim, e aí, brother? Aí ele lembra e aí dá o cotovelo e fala, para com isso. Então a questão, nós estamos precisando de comunhão. Nós estamos precisando de calor humano. Vamos ligar um para o outro. Vamos abençoar um ao outro. Vamos dizer que nós estamos sentindo falta, que nós amamos. Que a igreja é um hospital, é lugar de cura. Eu queria que você ficasse de pé. Tem uma menina aqui da igreja que trabalha no hospital. E eu perguntei para ela, como é que está o seu trabalho lá? E ela disse, pastor, está bem difícil. Cada dia chega pessoas, mas a maioria é só suspeita. Mas você já viu alguém ir ao hospital se não está doente? Mesmo com suspeita, ele pensa que está doente. Não, você não acha que está na hora da gente começar a buscar o Senhor e dizer, Deus, eu preciso mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor.